Fala galera Viver Eficiente, sejam bem-vindos a mais uma edição. E vocês que querem continuar mandando mensagem e a sua sugestão de pauta, é só entrar em contato no nosso Instagram, @ViverEficiente. E hoje a pauta é muito interessante, porque nós falamos de comunicação. E afinal de contas, comunicação é uma coisa que nós fazemos praticamente 24 horas por dia, eu que o diga. Então aquela coisa, para não cometer alguns deslizes, eu trouxe uma pessoa aqui no estúdio bem interessante, que fala desse assunto há apenas uns 10 anos, que é o Rodrigo Acredita. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Kika? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bom. Quanto tempo na comunicação? Mais do que 10 anos. Se a gente pegar desde a época que eu comecei a cursar comunicação, que foi em 94, só fazer uma conta aí, dá mais de 20 anos. É bom a gente não entrar em pequenos detalhes, né? Eu falo do tempo que a gente se conhece, mais ou menos. Melhor. Que também não é muito pouco, né? Já vai seus 10 anos. Na comunicação, inclusive, pelo menos é o tempo que a gente tem de contato. É isso aí. Me diga, o que falta para a comunicação realmente ser ampla no Brasil? Bom, eu vou iniciar me autodescrevendo só para que as pessoas com por favor, visual saibam como é o Rodrigo. Eu sou um homem branco de 46 anos, cabelos castanhos lisos, penteados para trás. Tenho olhos castanhos também, um nariz alongado, um cavanhaque grisalho. E hoje estou vestindo uma camiseta cinza escura com escrito Queen em dourado. E em cima dessa camiseta uma camisa jeans preta. Olha, a comunicação inclusiva, como eu gosto de me referir, é aquela comunicação que é não violenta e que não tem barreiras. Para que isso aconteça, é preciso muito exercício da empatia. É o exercício de a gente se conectar, de criar uma sintonia e estar efetivamente à disposição da outra pessoa e escutando o que essa pessoa tem para se expressar. A partir dessa ponte criada, fica um pouco mais fértil o terreno para estabelecer uma comunicação inclusiva ou acessível, como outras pessoas gostam de falar. Como todo mundo gosta de falar. E uma das coisas que eu falo para vocês é justamente isso. O Viver Eficiente, ele tem 7 anos e a gente não tem a audiodescrição. E o que o Rodrigo fez nesse começo, realmente, de auto-descrever, a gente já fez isso em algumas vezes aqui no programa, já me descrevi, é justamente o que a gente chama para todos verem, que é justamente quando a gente inclui as pessoas com deficiência visual para elas poderem saber como que são as pessoas que aqui estão falando. Perfeito. Para se descreverem. Complementar a voz, né? Complementar a voz. E a gente sabe que existe a lei que tem uma obrigatoriedade nos projetos audiovisuais de ter a comunicação, Sim. de ter a audiodescrição. Só que essa lei ela não é cumprida plenamente no Brasil. Exatamente. Se a gente for até lá para trás, em 1988, se a gente pegar a Constituição Federal do Brasil, ela fala de livre acesso a meios de informação, de tecnologias da informação. De uma certa forma, tem ali, nos meandros da Constituinte, uma referência clara à acessibilidade comunicacional. Depois vieram uma série de leis, né, dentre elas a LBI, que é a mais contundente, a mais robusta, em 2015, que deixa claro que é um direito humano, né, a comunicação acessível, livre de barreiras. E como você bem pontuou, Kika, é difícil, é desafiador, não só para os órgãos públicos, mas para as organizações criarem uma cultura e se policiarem no que tange a não criação de barreiras. Então, o nosso papel enquanto consultoria é letrar, trazer informações e luz para esse tema, que é um tema, como você falou, que nos acompanha 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Então, cabe a nós esse orar e vigiar, aí, no sentido de, olha, esse glossário não é tão legal, esse termo não é mais usado, usa esse. E também todas as adaptações, como você falou, audiodescrição, libras, legendagem e dentre outros, né? A comunicação está presente na nossa rotina, seja nas redes sociais, a tecnologia, a gente usa aplicativo o tempo todo, a gente está escrevendo o tempo todo, a gente está se comunicando. A comunicação ela faz parte da humanidade desde que o mundo é mundo. E se a gente for pegar para ver, existe uma hashtag chamada descrição para todos verem. Ou como antigamente era a descrição para cego ver. Sim. E agora eles atualizaram para a descrição para todos verem. Que é justamente isso. Mesmo as fotos, eu que sou fotógrafa e falho nesse sentido, assumo a minha falha, a gente tem que criar essa hashtag e realmente descrever o que está ali na foto. Isso. Nas redes sociais, justamente para a pessoa com deficiência visual ser parte da sociedade, fazer parte dessa integração, que eu acho muito importante. Com certeza. Essa prática da descrição das imagens e dos vídeos que nós postamos nas nossas redes sociais é uma conduta extremamente bem-vinda e inclusiva. A partir do momento que você descreve, mesmo que
em poucas palavras, o que você está colocando ali na sua rede social, você vai dar abertura e vai convidar a pessoa cega, principalmente, a participar da tua rede, compartilhar, fazer um comentário. E cada vez mais eu tenho visto não só pessoas aderindo a essa boa prática, como também organizações, como marcas, né, seguindo isso não como uma estratégia de marketing, mas como algo realmente que precisa ser feito, como falar bom dia e obrigado e por favor, sabe? Sim, a gente tem que ir, e afinal de contas, em São Paulo, onde nós estamos, o número de pessoas com deficiência visual é grande. Sim. E eu fico me perguntando o que falta para eles colocarem essa tecnologia, a audiodescrição, nos cinemas. São pouquíssimas salas que têm esse recurso. São pouquíssimas salas, já existem algumas empresas que trabalham com a descrição e outros recursos de acessibilidade, fazendo testes em várias sessões, mas ainda não é algo que a gente vê de forma corriqueira, né? Então a gente precisa estudar previamente quais são as salas, em que hora, em que dia que vai ter uma sessão acessível e a gente se programar. Um lado positivo desse avanço tecnológico é que os smartphones cada vez mais vêm com recursos de acessibilidade embarcados no próprio aparelho, né? Hoje, a quantidade de recursos que a pessoa tem para navegar a internet, consumir um arquivo é gigantesca. Você tem desde audiodescrição, você tem tamanho de fonte, contraste e uma série de outros, como por exemplo, comando de voz, né, que agora já tem até dispositivos só de comando de voz para facilitar a nossa vida. Então, a tecnologia tem seguido o seu caminho de uma forma até veloz. O que cabe, acho que é mais o aspecto cultural da humanidade de também fazer a sua parte, sabe? De promover treinamentos, encontros e dar cada vez mais participação à pessoa com deficiência, que ainda, na minha humilde avaliação, ainda é muito pequena. Nossa, né? Super. Eu estava fazendo um levantamento e se você parar para ver e observar, né? Na verdade, a gente costuma falar sempre o ver, mas se você parar para observar, me corrigindo, quando a gente fala de autodescrição, principalmente na televisão, eu pelo menos lembro disso, que era um período obrigatório, mas existia um dia específico, tal dia, tal horário, tal programa, tem acessibilidade, aperta a tecla SAP. Exato. E as pessoas ficavam ali justamente, e não são todos os programas que têm esse recurso. Não são todos. Hoje já aumentou, hoje tem vários veículos já aderindo à audiodescrição. Posso citar alguns nomes? Pode, à vontade. A TV Cultura, eu acho que é um excelente, talvez seja o melhor exemplo que tem. Né? Porque Roda Viva, o Jornal da Cultura e uma série de outros programas já tem não só audiodescrição, mas recursos de legendas e libras, né? Pensando em outras deficiências. E aí, nessa onda, a Band e o SBT também tem feito alguns programas com recursos de acessibilidade. Eu tenho uma colega que é audiodescritora, que trabalha para o SBT, e ela comenta que tem crescido a quantidade de programas ou episódios com esse recurso. Então, que é uma ótima importante notícia. a gente sim, a gente espera que seja 100% daqui para frente, né? E cabe a nós, pessoas com deficiência, eu acho que exigir, sabe, ter menos passividade e mais uma linha ativa de cobrar no sentido não violento, mas cobrar os seus direitos, né? Sim. Quando a gente olha países como os Estados Unidos, a gente vê que a sociedade ela é um pouco mais atuante, mais militante do que tange a exigir o cumprimento dos seus direitos. A sociedade brasileira ainda eu vejo uma certa passividade de, tá bom assim. Do jeito que tá valendo. Exato, né? Então, eu faço votos e uma das coisas que a gente gosta de fazer quando tem oportunidades como essa, que eu estou tendo com você, de incentivar as pessoas a participarem, a falarem, a escreverem, a postarem em prol dos seus próprios direitos, da pessoa com deficiência. Quando você vai fazer uma audiodescrição, qual que é os pontos principais que você tem que se apegar? Por exemplo, às vezes quando eu vou fazer a minha audiodescrição, às vezes eu me perco um pouco. Uns falam que tem que fazer de cima para baixo, outros de baixo para cima, outros tem que falar que tem que começar. Então, assim, aí a gente sempre acaba esquecendo um detalhe. E quando eu vou falar com pessoas com deficiência visual, eles sempre falam para mim, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Então, eu acho que o melhor termômetro realmente é ter contato direto com eles. Exato. Mas o que você dá de dicas para que as pessoas que estão nos acompanhando agora no programa possam fazer a legenda para todos lerem, nas seus, principalmente rede social, Instagram, que é o que bomba mais? O ponto principal é isso que você comentou e eu queria reiterar, de a gente cada vez mais se aproximar e conversar com as pessoas com deficiência visual para entenderem qual que é a melhor forma de acessarem essa informação. Quando a gente fala da
audiodescrição de si mesmo, né? Quando a gente fala da nossa autodescrição, a gente sempre recomenda, enquanto consultoria, começar com o gênero, depois cor de pele. Eu gosto de incluir a informação da idade, porque às vezes uma voz assim pode passar que é uma idade de 60 anos ou até de 18, dependendo da idade. Então, no meu caso, homem, branco, de 46 anos, para iniciar, e aí segue a regra de ouro, que é de cima para baixo. Isso funciona também para o audiovisual, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Quando a gente está se autodescrevendo, não faz sentido a gente fazer da esquerda para a direita, mas de cima para baixo sim. Então, geralmente é o cabelo, se a pessoa usa um item como uma tiara, um chapéu, uma boina, um lenço, e é uma marca registrada da pessoa, é legal também incluir nessa autodescrição. Daí vem os olhos, quando um olho azul ou alguma coisa expressiva na região dos olhos, depois nariz, região da boca, e aí algum outro item que tem no rosto. No teu caso tem brincos, né, que hoje são brincos bem diferentes, então acho que caberia você incluir os brincos. E para finalizar, a parte do busto, né, da roupa, né, a camiseta, o vestido, o casaco. E quando a gente está numa transmissão, seja uma palestra, um congresso ou no próprio home office, dependendo da situação, também cabe a gente finalizar com a descrição do fundo. Tá. Então, atrás de mim, uma estante, uma janela. Então, isso é para autodescrição. Quando a gente vai para a imagem, aí existe uma regra de ouro que é a gente destacar 5 elementos principais da descrição. O primeiro é o objeto central da ação. É uma pessoa, é um casal, é um cachorro, é um objeto em cima de uma mesa. Então, quem, né? Quem que é o foco da foto. Certo. Depois, fazendo o quê? Qual que é a ação? Caminha, voa, desliza, parado sobre a mesa. Então, a ação. E depois o como e o onde, né? Então, esses 4 itens são essenciais e quando cabe, que é o 5º item, que é o tempo. Então, por exemplo, se é um convite de um evento, esse 5º elemento aparece como assim, tal dia, tal hora, em tal lugar, né? Então vamos ver se eu fui uma boa aluna. Não, vamos ver se eu fui uma boa aluna e vamos fazer a minha audiodescrição, porque eu não fiz no começo, então vamos fazer agora. Então vamos lá, para quem está nos acompanhando, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, como as pessoas costumam classificar ultimamente. Tenho 45 anos, o meu cabelo é curto, grisalho, um lado ele é mais alongado, o outro mais curto, então o meu cabelo ele tem um corte um pouco diferenciado. O meu rosto é redondo. Eu tenho os olhos castanhos escuros. O meu nariz é achatado de batatinha, como eu costumo dizer, estou bonitinho. Eu estou usando brincos, eles são um pouco compridos, são umas argolas metal. E estou usando uma blusa preta e do lado esquerdo está o logo do Viver Eficiente. E lembrando, gente, que eu sou uma mulher acima do peso. Não vou dizer que eu tenho 100 quilos, porque jamais vou dizer isso para ninguém, entendeu? Ninguém fica sabendo uma coisa dessa. A audiodescrição é mais ou menos isso. Perfeito, você foi... Perfeito. E no nosso estúdio, nós temos um cenário virtual que fica passando a nossa borboletinha voando e a abertura que é da nossa vinheta. Então, são várias imagens. Mas o cenário físico, realmente, ele é um verde. A gente usa o fundo chroma key, como a gente costuma dizer, e o cenário, ele é virtual. Nós temos uma mesa branca, cada um de nós está com o microfone na nossa frente, que é estilo podcast, e nós temos canecas brancas com o logo do Viver Eficiente. Também tem o meu celular. Deixa eu mostrar a nossa canequinha aqui pra vocês. Ó, a nossa canequinha. E tem água, tá, gente? Antes que vocês perguntem o que é. E na mesa também eu tenho a minha agenda, a minha caneta e o meu celular, porque é aquela coisa, a gente fica em comunicação 24 horas por dia, a gente sempre está em contato pelos WhatsApp da vida, pelo Instagram, então a gente usa isso. E eu sempre costumo dizer que a audiodescrição, ela não é uma receita de bolo que você precisa fazer uma forma, eu sou uma mulher branca, não, você pode fazer ela de uma forma bem humorada, que também eu acho que transmite para a pessoa que está acompanhando a audiodescrição conhecer a sua personalidade. Sim. Tem um aspecto importante que eu gosto de sempre situar, que é a questão da adjetivação. Talvez seja o único cuidado que a gente tem que ter, porque a gente está descrevendo, ou seja, ao máximo tentando se ater aos fatos. Sim. A interpretação, a imaginação cabe à pessoa que está escutando. Então, evitar adjetivos como feliz, como animado, algo do gênero, porque
cabe à pessoa que vai escutar a audiodescrição fazer essa interpretação. Então, é a única ressalva que a gente faz para não deixar já mastigado a ponto de a pessoa não ter nem condições de criar a sua própria imagem na sua mente. Mas aí no caso, por exemplo, assim, as pessoas que já nasceram com deficiência visual, que nunca foram videntes na vida, elas têm alguma relação, tipo assim, elas conseguem medir o que é a felicidade, o que não é, o que é o humor, o que é a sátira? Porque eu fico, a gente está falando de adjetivos, mas eu fico imaginando, eu tenho cabelo grisalho. Uhum. Então, tipo, eu não teria que descrever, meu cabelo é branco e preto, ó. O grisalho, ele faz parte de uma característica, assim como, por exemplo, um sorriso grande. É diferente de você falar que a pessoa está feliz. Fale que a pessoa está com um sorriso no rosto, é diferente. Tá. E aí a pessoa vai deduzir se ela está... Porque às vezes a pessoa tá com um sorriso grande, mas está nervosa, né? Ela está sendo irônica ou não. Né? Então, evitar essas avaliações. Porque justamente o que a pessoa com deficiência quer, ela receber aquela informação e imaginar do jeito que ela quer. Eu perguntei para um amigo meu que é cego de nascença e eu perguntei o que é azul para você, porque ele nunca viu a cor azul, né? As cores. Ele falou, eu associo a um sentimento, a um estado de espírito. Então, mesmo ele não tendo visto nunca a cor azul, ele associa a uma sensação. Então, e isso é individual. É individual e é importante você incluir a cor na descrição. Então, Rodrigo veste uma camisa social azul. É importante para a pessoa cega, mesmo não tendo ciência do que é o azul, associar alguma coisa na sua mente. Eu acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, né? Pra gente, sim. Para que isso realmente não vire uma coisa obrigatoriedade, mas que isso fique uma coisa natural. Não fique uma coisa forçada. Exatamente. Porque aí a gente entra naquele assunto da empatia, né? Exatamente. Se colocar no lugar do outro. Tudo que é forçado não é legal, né? E quanto mais a gente for leve, como você falou, trazer um pouco de bom humor, quando possível, também imprime o seu jeito de ser, né? De você se expressar. E aí... porque eu acho que quando você faz a audiodescrição e você coloca também essas coisas que nem o brinco, o nariz de batatinha e tal, pra realmente a pessoa ver que você é uma pessoa bem-humorada, que você é uma pessoa que aceita a brincadeira fácil. Eu sou sarcástica, todo mundo sabe, eu sou irônica, tem essas características que fazem parte. Isso é importante, né? Então, e é justamente isso que as pessoas, às vezes, quando a gente fala de audiodescrição, as pessoas acham que tem que ser aquela coisa assim, receita de bolo. Sabe? Tem que ser aquela coisa ali, não pode sair, e se você fez isso, você está satirizando a pessoa, ou você não está respeitando realmente o cego, porque você não está seguindo a regra do jogo. Como você falou, não existe uma regra de bolo, uma receita de bolo, na verdade. O ideal é você seguir essas regras de ouro que eu comentei. E com a prática, a pessoa vai criando o seu próprio estilo de descrição, né? E quem acompanha os seus posts e os seus materiais vai entender o estilo da pessoa e vai reter o tipo de informação que mais lhe convém. Eu vou fazer também, você falou, eu gostaria também de deixar um adendo. Não sei se você tem filho, sim. Tenho. Aquela coisa assim, não sei se você ainda está na época, eu vou mencionar nomes, marcas, a Peppa Pig. Sim. E eles usam esse recurso de uma forma muito natural. E às vezes a pessoa fala, mas isso é desenho bobo, porque ele fica repetindo as coisas. Mas eles não vê que ali eles já estão praticando a audiodescrição. Tem algumas falas que principalmente o Papai Pig, né, fala... para reforçar justamente o que está em cena. E uma coisa que a gente descobriu com o trabalho de acessibilidade é que a descrição também ajuda as pessoas com alguma deficiência intelectual. Sim. As pessoas da neurodiversidade. Por mais que elas estejam enxergando o filme, o desenho animado no caso, o reforço do áudio ela é muito importante para o letramento, para a cognição de algumas pessoas que têm deficiência intelectual. Então, perceba que um recurso que foi originariamente pensado para deficiência visual consegue abarcar outras deficiências. Então, essa é a magia da acessibilidade e do desenho universal que a gente vai falar daqui a pouco, né? De a gente conceber algo para o maior número possível de pessoas. Sim, que eu acho que isso é muito importante. A comunicação universal, de uma certa forma, a gente colocar todo mundo realmente no mesmo patamar. A gente fala muito de se colocar no lugar do outro. O que você acha que falta para a comunicação chegar nesse patamar universal? Pode explanar sobre isso. Essa é a definição mais trabalhada da empatia, né? Existem dois tipos de empatia, segundo o Jean Piaget.
e graças ao trabalho que ele fez na década de 40, a gente entende hoje que existe a empatia afetiva, que é aquela mais instintiva, mais automática, quando a gente se conecta emocionalmente com as emoções. Raiva, tristeza, alegria, por aí vai, né? De uma forma que a gente até faz isso de forma inconsciente. Um exemplo disso é quando a gente está assistindo a uma transmissão de jogo, ou um filme, ou uma novela, onde a gente compactua das emoções ali com aqueles atores ou atrizes, né? Isso é empatia afetiva. A empatia cognitiva é justamente se colocar de forma intencional no lugar da outra pessoa. Então, quando eu ouço um relato teu de algum momento da tua vida, eu vou buscar em alguma das gavetinhas da minha mente de algo ou igual ao correlato, para eu me colocar naquele tempo, naquela ocasião que você está me trazendo e minimamente simular ali como é que seria essa experiência naquela dada situação. Essa é a empatia cognitiva, que é essa que a gente mais trabalha dentro das nossas oficinas e dentro das organizações, que é promover o diálogo, principalmente das pessoas que precisam ser incluídas, né? Através de diálogos de escuta ativa, onde a gente vai trabalhar justamente a recepção do não verbal. A gente gosta muito não só de trabalhar a escuta, mas de como a pessoa está falando, né? Verdade. Ela está falando com gestual, como é que é a expressão, como é que é o tom da voz, o som diz muito sobre as emoções. Então, na nossa oficina, a gente trabalha todos esses elementos não verbais para que a pessoa saiba utilizá-los a favor da conexão, da construção. E a empatia, uma vez estabelecida, ela favorece com que as empresas ou os pais, as mães, as professoras, os professores e até médicos e médicas façam algo em prol daquela pessoa que está na frente dela, né? Então, essa é a magia da empatia. A gente precisa primeiro se doar para o outro, para que a gente receba minimamente informações para tomar uma ação. Essas oficinas de empatia, você costuma fazer com que frequência? Ela é sob demanda. A gente começou lá 4 anos atrás, levando pessoas físicas para um espaço de convívio. A gente cobrava ingresso individual, as pessoas compravam e se reuniam 20, 30 pessoas num espaço, ninguém se conhecia, era muito gostoso. E aí a gente começou a ver que esse modelo poderia funcionar muito bem dentro das empresas. Então a gente está numa fase agora desses últimos 2 anos de ir para dentro das empresas e falar com vários departamentos de uma vez só. São sessões que duram em média 3 horas. A gente gosta muito do presencial, embora exista o modelo online, e a gente usa técnicas de teatro e exercícios do teatro de improviso para ensinar efetivamente a como fazer empatia, porque todo mundo fala, tem que ser empático, tem que se colocar no lugar do outro, mas como fazer isso? E a gente ensina. São 5 passos, né? Então é sob demanda, e quando a gente faz, a gente procura sempre depois fazer um acompanhamento da oficina, que são encontros semanais com as pessoas que participaram e com as pessoas que serão empatizadas, né, de preferência, para ver se a pessoa está praticando, está colocando em prática o que ela aprendeu nas oficinas. Isso eu acho formidável. Só me ressalta uma coisa, na audiodescrição, para você ser um bom audiodescritor, quanto tempo mais ou menos você precisa se dedicar por dia, fazer um curso? Olha, a pergunta é difícil, porque existem vários cursos, né, de audiodescrição, mas por mais que você faça um ou outro curso, o ideal é você praticar todo dia, pelo menos um pouquinho por dia, mas todo dia. Porque a audiodescrição, em qualquer aspecto da comunicação inclusiva, ela passa pelo hábito. E o hábito está necessariamente ligado à fisiologia cerebral. Quanto mais você pratica algo diferente, com constância, novas redes neurais são criadas na nossa cabeça, no nosso cérebro, né? São as sinapses. Quanto mais a gente prolongar esse hábito, mais essas sinapses vão ficar fortificadas e sustentáveis e gerando um novo hábito. Então, não só com a empatia, mas qualquer prática inclusiva requer frequência, sequência. Então, você dá curso de audiodescrição? A Good Bros, que é a minha consultoria, dá cursos através de um consultor de audiodescrição que é cego, né? Eu acho isso fantástico. Então, isso é uma coisa que a gente sempre faz questão que haja dentro da nossa empresa. Pessoas com deficiência, com lugar de fala, ministrando, co-criando, participando efetivamente dos nossos projetos. No caso do curso de audiodescrição, tem uma pessoa que dá essas aulas, e é legal porque a gente tem exercícios práticos e a pessoa já vai praticando ali e fala, esse adjetivo não é legal, inverte a ordem, troca essa palavra por essa, então ele já tem ali
é um feedback automático, a pessoa sai dessa oficina ciente ali de como começar a fazer bem feito já os seus primeiros posts. Né? Exatamente. Tem uma frase que as pessoas com deficiência elas usam muito, que elas falam, nada de nós sem nós. E eu acho que isso você coloca na prática perfeitamente. Tem que ter, né? Tem que ter, porque por mais que eu tenha uma deficiência, eu não tenho todas e eu não represento os 45,6 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, a gente já fala em 46, né? Já arredonda, né? A gente já está arredondando. Então, quanto mais a gente tiver heterogeneidade nas deficiências e nas vivências, mais a gente vai estar sendo rico e inclusivo, né? Então, isso é um ponto fundamental da nossa empresa, no modo de agir, né? Que eu acho que o que falta realmente na sociedade é justamente isso, a gente se colocar um pouco no lugar do outro e a gente vê que a deficiência, ela não é uma coisa assim, como as pessoas costumam dizer, um estorvo. Ela é só uma característica física. Exatamente, física ou sensorial ou cognitiva. É um dos aspectos da personalidade da pessoa, né? Uhum. E isso tem que ser trabalhado cada vez mais, porque ainda existe o paradoxo de que a deficiência é um ônus, né? É um entrave. Na verdade, não. O entrave é a falta de acessibilidade das pessoas, dos espaços, da comunicação. Nossa, Rodrigo, é um prazer ter você aqui no nosso estúdio. O tempo, infelizmente, ele é muito curto. Então, eu quero convidar você para vir aqui nas próximas vezes, continuar nesse bate-papo e sempre estar ensinando para a gente mais e mais sobre o assunto. Será um prazer. E eu gostaria só que você olhasse para a câmera e deixasse os seus contatos. Legal, vou deixar Instagram. Então meu Instagram, que é GoodBros, né? GOODBROS. O Facebook é GoodBros app no final. E temos também o LinkedIn, que vira e mexe postamos matérias, conteúdos voltados para o mundo organizacional. Então, essas 3 redes são as mais utilizadas por nós. E tem um telefone também, posso deixar? Pode, por favor. É 11 982 05 0904. Quem entrar em contato comigo vai receber um e-book com 30 dicas de como ser uma pessoa mais empática ou, aí a pessoa decide, um e-book com 10 dicas de como fazer descrições de imagens. O que você acha? Perfeito! Estou indo lá agora! Rodrigo, é sempre um prazer estar recebendo aqui. Eu espero você que volte mais vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu quero deixar um abraço bem carinhoso pro meu maquiador André, que sempre está aqui nos bastidores deixando esse rostinho bonitinho aqui para vocês. E agradecer pelas canecas que ele mandou fazer aqui no nosso programa. Meu malvado preferido, também dou um beijo em você. E não esqueçam, gente, semana que vem a gente está de volta. Até mais!